Dando seguimento aí às nossas aulas de farmacologia, hoje iremos falar de uma classe de medicamentos muito importante aí na clínica, que são os anestésicos locais. A anestesia, ela refere-se aí à cessação induzida dessa percepção dolorosa do paciente. E dessa forma, existem tipos diferentes de anestesias. Gostaria de iniciar a aula fazendo uma distinção aí entre dois termos importantes, analgesia e anestesia. Lembrando aí, partindo do pressuposto que são situações diferentes, que utilizam os mesmos anestésicos, porém em quantidades também diferentes. Gostaria de começar falando sobre a analgesia. E a analgesia, então, ela é definida simplesmente como o alívio da dor, sem afetar aí os níveis de consciência dos pacientes. As drogas capazes de produzir aí esses efeitos, né, os analgésicos, apenas provocam a ausência ou amortecimento da dor sem alterar a consciência. E são uma classe extensa de medicamentos que podem ser divididos em alguns grupos, né? Analgésicos narcóticos, não narcóticos, analgésicos periféricos, centrais. E para a analgesia, a quantidade de anestésico injetado, ela sempre será menor, sendo dessa forma mais superficial e apenas para inibir a dor, como eu já havia dito. Por outro lado, a anestesia geral, né, ela implica na perda reversível e controlada aí da consciência, não só da dor, o que significa que o paciente dessa forma não consegue sentir, ouvir ou lembrar de nada. E algumas funções fisiológicas essenciais são suspensas, como a respiração, por exemplo, e têm de ser mantidas de forma artificial. Paralelamente a isso, o paciente recebe drogas que desfazem aí o tônus muscular, por exemplo, e paralisam os movimentos, né? E no final da anestesia geral, por exemplo, as drogas que induzem e a mantêm são interrompidas e os pacientes recebem agentes para reverter aí todos esses efeitos. No entanto, para a anestesia se utiliza um volume de anestésicos maior, pois o que se pretende aqui não é só inibir a dor, e além de inibir a dor, impedir, como eu já havia dito, sensações musculares para que o médico possa, dessa forma, executar o procedimento cirúrgico. Né? E a duração da anestesia é proporcional ao tempo necessário para a intervenção cirúrgica ou do procedimento a ser realizado. Os anestésicos locais evitam ou aliviam a dor por interromperem a condução nervosa. Então, nessa aula, nós vamos estudar como que esses anestésicos locais são capazes, então, de interromperem essa condução nervosa, né? Então, eles se ligam a um receptor específico, no seu local de atuação aí no interior dos poros dos canais de sódio, isso lá nos nervos, e vão bloquear o movimento iônico através desses poros, né? Em geral, a ação desses anestésicos locais se restringe ao local de aplicação e vai sofrer uma reversão rápida com a difusão do local de ação lá no nervo. Por outro lado, as propriedades químicas e farmacológicas de cada fármaco é que vão determinar os seus usos clínicos e nós também vamos ver isso aí na aula de hoje. Os anestésicos locais também podem ser administrados por vários tipos de vias, né, incluindo aí via tópica, infiltração, bloqueio de campo ou nervo, regional intravenosa, espinhal ou epidural, de acordo com as circunstâncias clínicas desejadas, né? Então, nesta aula, nós abordaremos aí o mecanismo de ação de vários anestésicos locais, seus usos terapêuticos e vias de administração, assim como seus efeitos colaterais específicos. Os anestésicos locais, então, são fármacos que inibem de maneira reversível o processo de excitação e condução do impulso nervoso, sem produzir inconsciência. E dependendo da dose, pode causar aí também paralisia motora. São fármacos mais efetivos na mucosa, né? Então, quando aplicados no local do tecido nervoso e em concentrações adequadas, os anestésicos locais bloqueiam de forma reversível os potenciais de ação responsáveis pela condução nervosa. Eles atuam em qualquer parte do nosso sistema nervoso e em todos os tipos de fibras nervosas. E dessa forma, né, o anestésico local em contato com o tronco nervoso
pode causar paralisia sensorial e motora, como já citado, né, na área inervada, e a vantagem prática necessária desses anestésicos locais é a reversibilidade de sua ação nas concentrações clinicamente relevantes, né? E seu uso é seguido pela recuperação completa da função nervosa, sem quaisquer evidências de lesão às fibras ou células nervosas. Gostaria de iniciar essa aula falando um pouco sobre os antecedentes históricos aí desses anestésicos locais. Quando surgiu o primeiro anestésico local, né? Como que foi introduzido o uso desses anestésicos locais aí na clínica? No final do século XIX, descobriu-se por acaso aí o primeiro anestésico local, que é a cocaína. E descobriu-se então naquela época, né, que a cocaína tinha aí propriedades anestésicas. A cocaína ela é encontrada em grande quantidade aí nas folhas do arbusto de coca e foi utilizada aí durante vários séculos pelos nativos dos Andes, que mastigavam esse extrato alcalino aí das folhas da cocaína, né, procurando nele aí umas ações estimulantes e euforizantes. Só que só em 1860 a cocaína foi isolada pela primeira vez por um cientista chamado Albert Niemann, que, como muitos químicos daquela época, né, experimentou seu composto isolado e observou que o mesmo causava aí uma sensação de formigamento da língua. No entanto, a cocaína ela foi introduzida na prática clínica só em 1884 por um cientista chamado Karl Koller, né, que utilizava a cocaína aí como um anestésico tópico para a cirurgia oftalmológica. Logo em seguida, um outro cientista aí, chamado Halsted, popularizou o uso desse anestésico na infiltração e na anestesia por bloqueio de condução. Os vários anestésicos locais utilizados na prática clínica atual, né, derivam dessas observações anteriores aí desses cientistas. Mas devido à toxicidade aí da cocaína, né, e das propriedades capazes de causarem o vício, em 1892, né, iniciou-se uma busca aí por substitutos sintéticos para a cocaína. E tais pesquisas resultaram em 1905 na síntese da procaína, que se tornou aí o protótipo dos anestésicos locais durante quase meio século. E os agentes mais amplamente utilizados atualmente são a procaína, a lidocaína, a bupivacaína e a tetracaína. Nessa figura, são demonstradas aí estruturas dos anestésicos locais típicos que contêm metades hidrofílicas e hidrofóbicas separadas por um éster intermediário ou uma ligação do tipo amida. Uma ampla faixa de compostos contendo essas mínimas características estruturais pode satisfazer as necessidades aí de ação dos anestésicos locais. O grupo hidrofílico é geralmente uma amina terciária, mas também pode ser uma amina secundária, e a metade hidrofóbica deve sempre ser aromática, né, composta aí por um anel aromático. A natureza do grupo de ligação é que vai determinar aí algumas das propriedades farmacológicas desses agentes. Podemos citar aí, por exemplo, né, os anestésicos locais com uma ligação éster sendo hidrolisados rapidamente pelas esterases plasmáticas, né? Por outro lado, quanto mais hidrofóbico é a estrutura, né, a hidrofobicidade da estrutura aumenta aí a potência e a duração de ação dos anestésicos locais. Isso ocorre pois a associação do fármaco nos locais hidrofóbicos intensifica sua distribuição para os locais de ação e reduz a taxa de metabolismo pelas esterases plasmáticas e as enzimas hepáticas. Além disso, né, acredita-se que o local do receptor para esses fármacos nos canais de sódio seja hidrofóbico, de modo que a afinidade do receptor pelos anestésicos seja maior, então, para os fármacos mais hidrofóbicos, né? A hidrofobicidade também vai aumentar a toxicidade, de forma que o índice terapêutico, na verdade, né, vai ser menor aí para os fármacos mais hidrofóbicos também. Podemos citar também, né, por outro lado, o tamanho molecular aí, que também influencia a taxa de dissociação dos anestésicos locais aí a partir dos seus receptores. Moléculas menores de fármaco podem escapar do local do receptor mais rapidamente,
característica importante nos tecidos rapidamente excitáveis, em que os anestésicos locais se ligam durante os potenciais de ação e se dissociam durante o período de repolarização da membrana. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante na aula. A ligação rápida dos anestésicos locais durante os potenciais de ação permite aí a dependência da frequência e da voltagem de suas ações. Como então que os anestésicos locais eles vão agir, né? Qual que é o mecanismo de ação desses anestésicos locais? Os anestésicos locais bloqueiam o início e a propagação dos potenciais de ação por impedirem o aumento da condutância de sódio voltagem dependente. Então, eles impedem a abertura dos canais de sódio e ainda a despolarização sequencial do axônio. Em concentrações pequenas, eles podem reduzir aí a taxa de aumento do potencial de ação, prolongando a sua duração e aumentando também o período refratário do neurônio, reduzindo a taxa de resposta. Em concentrações mais elevadas, impedem o disparo do potencial de ação. Os anestésicos locais atualmente disponíveis, em termos gerais, não vão se distinguir aí pela sua ação em diferentes subtipos desses canais de sódio, embora tenham uma potência diferente. Eles bloqueiam os canais de sódio, fechando fisicamente o poro transmembrana, interagindo com resíduos de vários aminoácidos do domínio helicoidal aí, transmembranado da proteína desse canal. No entanto, além dos canais de sódio, os anestésicos locais podem também se ligar a outras proteínas de membrana. Particularmente, eles são capazes de bloquear os canais de potássio. No entanto, a interação dos anestésicos locais com esses canais de potássio necessita de concentrações mais elevadas destes fármacos, para que haja aí o bloqueio da condução. E esse bloqueio da condução não é acompanhado por uma alteração grande ou estável aí no potencial de repouso da membrana. Gostaria de relembrar agora com vocês um pouquinho, como que ocorre um potencial de ação para que a gente volte a falar aí, então, do mecanismo de ação dos anestésicos locais. Um potencial de ação, ele acontece como um evento de tudo ou nada. Quando um evento de despolarização suficientemente grande, talvez resultante aí de várias despolarizações ocorrendo ao mesmo tempo, pode levar à formação de um potencial de ação, então. E quando ele ocorre, será sempre do mesmo tamanho, não é proporcional ao tamanho do estímulo. Um potencial de ação começa quando uma despolarização aumenta a voltagem da membrana plasmática, de modo que ela ultrapasse o valor limiar, geralmente por volta aí de menos 55. Nesse limiar, os canais de sódio dependentes de voltagem se abrem na membrana, permitindo que muitos íons de sódio entrem rapidamente na célula. Esse influxo de sódio faz com que o potencial de membrana aumente muito rapidamente, subindo aí até aproximadamente mais 40, para um valor positivo. Após um curto período de tempo, os canais de sódio então se auto-inativam, se fecham e se tornam irresponsíveis aí à voltagem, cessando o influxo de sódio. Esse evento inicial aí do processo de potencial de ação, então, se chama despolarização da membrana. Nesse momento, após a despolarização, um conjunto de canais de potássio dependentes de voltagem se abrem, permitindo que o potássio saia da célula por seu gradiente eletroquímico. Esses eventos rapidamente diminuem o potencial da membrana, trazendo-o de volta ao seu estado normal de repouso. E a gente chama esse evento, então, de repolarização. Existe aí, como eu disse para vocês, um gradiente eletroquímico do potássio que é abaixo do potencial de repouso da membrana. E por esse motivo, várias moléculas de potássio continuam a sair dessa célula, caracterizando aí um outro evento do potencial de ação que se chama hiperpolarização. Depois desse evento hiperpolarizante, a membrana volta para o seu estado de repouso por ação aí da bomba de sódio e potássio. Então, os canais de sódio dependentes de voltagem permanecem abertos um pouco mais do que o necessário para trazer a membrana de volta ao potencial de repouso. Isso resulta, como eu já disse com vocês, num fenômeno chamado aí de pós-potencial hiperpolarizante, no qual o potencial da membrana fica brevemente
abaixo, mais negativo do que o potencial de ação. E, eventualmente, os canais de potássio dependentes de voltagem se fecham e o potencial da membrana se estabiliza, então, no potencial de repouso. Os canais de sódio, dessa forma, retornam aí ao seu estado normal, permanecendo fechados, mas se tornam novamente responsivos aí à voltagem. E o ciclo do potencial de ação pode, então, começar de novo. Como eu descrevi agora, né? Esse ciclo aí do potencial de ação, ele acontece quando ocorre a transmissão de um sinal nervoso, né? E a transmissão desse sinal nervoso será então interrompido pelos anestésicos locais, por bloqueio ou dos canais de sódio, voltagem dependente, ou pela sua ação aí nos canais de potássio. Essa figura, né, vai mostrar como que é então a ativação dos nociceptores. Os nociceptores, eles transmitem a informação de dor através de uma variedade de mecanismos aí existentes. Alguns receptores transduzem estímulos nocivos, né, como estímulos térmicos, mecânicos ou químicos, em potenciais elétricos. Outros receptores serão estimulados ou são estimulados aí por substâncias que são liberadas quando células adjacentes sofrem lesão, como bradicinina, serotonina e prostaglandinas. A liberação de potássio das células adjacentes lesadas despolariza diretamente as membranas desses nociceptores. Todos esses estímulos causam sensibilização dos nociceptores, diminuindo aí o limiar para ativação. Em 1A, né, é mostrado aí um estímulo nocivo que leva à ativação dos nociceptores e à geração de potenciais de ação. Em 1B, é demonstrado aí que a lesão simultânea das células adjacentes causa sensibilização dos nociceptores. Em 3, é mostrado que os nociceptores ativados liberam substâncias, incluindo a substância P e o peptídeo relacionado com o gene da calcitonina, que é o CGRP, que contribuem para uma maior sensibilização e que iniciam respostas inflamatórias para promover a cicatrização, por exemplo, né? E em 4A, é demonstrado aí que a dilatação de um vaso sanguíneo pode promover o recrutamento de leucócitos para a área, e em 4B, é demonstrado aí que a desgranulação dos mastócitos libera histamina e serotonina, aumentando assim também a sensibilização dessas fibras nervosas. Para entender melhor aí, então o mecanismo de ação dos anestésicos locais, a gente precisa falar um pouquinho da fisiologia dos nervos periféricos, né? A função de um nervo é carregar mensagens de uma parte do corpo para outra, e essas informações sobre a forma de potenciais de ações elétricos aí, que são denominados impulsos. Dentro dos nervos, né, nós vamos possuir aí fibras mielinizadas e fibras não mielinizadas, né, e também nervos não mielinizados e nervos mielinizados. As fibras não mielinizadas possuem uma resistência elétrica alta, circundada aí por uma região central de axoplasma condutora de baixa resistência, sendo banhada em líquido extracelular também de baixa resistência. Os nervos mielinizados possuem uma propagação de impulsos que se difere dos não mielinizados em virtude da camada de material isolante que separa as cargas intra e extracelular aí, né? Que é formado pelas células de Schwann que vão produzir aí a bainha de mielina. As conduções do impulso dos nervos mielinizados ocorrem de forma saltatória, de nó em nó, e é mais eficiente do que as não mielinizadas. E onde temos fibras mielinizadas, né, fibras rápidas? Nos músculos, e as fibras amielinizadas elas vão estar aí em lugares que possuem sensibilidade. O canal de sódio, né, ele pode assumir aí algumas conformações importantes, né? Nós temos aí uma conformação em repouso, uma conformação fechada intermediária, né? Uma conformação aí no qual esse canal iônico, esse canal de sódio aí, ele está aberto e está passando sódio para dentro da membrana, né? Exatamente no momento aí da despolarização. E após a despolarização ou abertura então desses canais de sódio, nós temos aí o fechamento dele, né? E ele assume aí uma conformação inativa, né? E aí os anestésicos locais, eles têm afinidade aí por variados tipos de conformação desse receptor ou desse canal iônico, né? Quando estamos falando aí do canal em repouso,
Os anestésicos locais têm baixa afinidade pelo canal em repouso, né? E o efeito relativo sobre o canal nesta conformação será impedindo aí a abertura dele, né? Apenas em altas concentrações, então, de anestésico local. Por outro lado, se o receptor estiver fechado, vários anestésicos locais têm aí, né, afinidade por ele, né? E é uma afinidade extremamente alta, e ele vai impedir a abertura do canal. E é o principal efeito aí dos anestésicos locais, então. Vários anestésicos locais também têm afinidade aí pelo canal no seu estado aberto, na sua conformação aberta, então tem uma afinidade muito alta, né? E eles vão bloquear, então, o poro do canal. E esse é um efeito menor aí dos anestésicos locais. Por outro lado, eles também podem ter afinidade alta aí pelo estado do canal inativo e dessa forma ele vai então estender o período refratário, que também é o principal efeito, bloqueando tanto o receptor fechado quanto inativo aí. Os anestésicos hidrofílicos, né, aqueles que têm um coeficiente de partição óleo em água muito baixo, né, ou seja, eles têm mais solubilidade aí por água, eles bloqueiam o canal iônico por fora, né? Então, eles são capazes de bloquear o canal por se ligarem em um sítio de ligação fora deste canal, ou fora da célula, né? E aí, dessa forma, eles impedem que o sódio entre na célula e dessa forma aí não ocorre, então, a despolarização dessa célula. Mas o mecanismo de ação, ele se dá, então, pela ligação desse fármaco, né, desse anestésico hidrofílico, nesse poro, nesse canal iônico, mas na porção extracelular desse canal iônico, então. Por outro lado, os anestésicos hidrofóbicos, né, que têm um coeficiente de partição óleo em água muito alto, ou seja, são muito solúveis em eilipídio, eles são capazes de atravessar a membrana plasmática e bloquear aí, então, esse receptor aí, esse poro iônico, esse canal iônico de forma intracelular. Então, eles bloqueiam também o receptor iônico, né, em seu estado fechado e em seu estado inativado, e não somente aí no seu estado aberto, como é o caso dos anestésicos hidrofílicos. Então, os anestésicos hidrofóbicos, eles conseguem aí permear a membrana plasmática e dessa forma eles se ligam de forma internamente aí, né, intracelular nesse canal iônico, bloqueando aí a atividade dele, então. Existem alguns fatores importantes aí que podem influenciar a ação dos anestésicos locais. Um desses fatores está relacionado aí ao tamanho molecular, né? Moléculas maiores desprendem com menor facilidade do canal, ao modo que moléculas menores vão se desprender com maior facilidade também do canal. Então, o tamanho molecular influencia aí diretamente na ligação das moléculas com o canal iônico. Quanto maior a molécula, mais presa ela fica a esse canal iônico, e quanto menor a molécula, mais facilmente ela se desliga também desse canal iônico aí, né? E quanto à solubilidade lipídica, né, nós podemos ter aí anestésicos locais com caráter mais hidrofílico, né, e dessa forma eles não atravessam a barreira de mielina, né? E nós, por outro lado, teremos aí anestésicos com caráter mais lipofílico, que atravessam aí também a barreira de mielina e as membranas plasmáticas aí propriamente ditas, né? A atividade dos anestésicos locais é fortemente dependente do pH também, né? Estando aumentada em pH extracelular alcalínico e reduzida em pH ácido. Isso porque o composto precisa penetrar a bainha nervosa e a membrana do axônio para chegar à extremidade interna do canal de sódio, onde está o local de ligação dos anestésicos locais. Como a forma ionizada não passa pela membrana, a penetração é muito pequena em pH ácido. Uma vez dentro do axônio, é sobretudo a forma ionizada da molécula de anestésico local que se liga ao canal e o bloqueia, como mostra aí a figura. Sendo que a forma ionizada possui fraca atividade de bloqueio do canal, e essa dependência do pH pode ser clinicamente importante, uma vez que o líquido extracelular dos tecidos inflamados
é muitas vezes relativamente ácido e tais tecidos são, por isso, de algum modo resistentes também aos anestésicos locais, né? Análises mais profundas da ação desses anestésicos locais demonstram que muitos fármacos exibem a propriedade de bloqueio, dependente do uso dos canais de sódio, bem como afetam até certo ponto a operação desses canais. A dependência do uso significa que, quanto mais frequentes os canais são abertos, maior se torna o bloqueio. É uma característica proeminente aí da ação de muitos fármacos antiarrítmicos de classe 1, por exemplo, e dos antipiléticos, aí, que nós vamos ver em outro momento aí das aulas, né? E ocorre porque a molécula que causa o bloqueio entra no canal muito mais rapidamente quando ele está aberto do que quando ele está fechado. Além disso, para os anestésicos locais que se dissociam rapidamente do canal, o bloqueio somente ocorre com frequências elevadas de disparo do potencial de ação, quando o tempo para o fármaco separar-se do canal entre os potenciais de ação é muito curto. O canal pode existir em 3 estrados funcionais, né, como a gente já falou, repouso, inativado e aberto. E muitos anestésicos locais ligam-se mais fortemente ao estado inativado desse canal. Por isso, em qualquer potencial de membrana, o equilíbrio entre os canais em estado de repouso e inativos poderá, na presença de um anestésico local, ser privilegiado em relação ao estado inativo. E esse fator contribui para o efeito de bloqueio geral, reduzindo o número de canais disponíveis para a abertura e prolongamento aí do período refratário após um potencial de ação. Os neurônios aferentes primários, possuem axônios de diferentes espessuras, sendo as mais calibrosas as fibras A e as mais delgadas aí as fibras C. As fibras A são divididas em fibras alfa de 13 a 20 micrômetros, fibra beta de 6 a 13 micrômetros e fibras gama aí de 3 a 8 micrômetros, além das fibras delta de 1 a 5 micrômetros. Destas fibras, as mais calibrosas conduzem os impulsos mais rápidos do que as menos calibrosas. As fibras C possuem uma espessura aí de 0,5 a 1 micrômetro e velocidade de condução de meio a 2 metros por segundo. O tipo da fibra também está relacionado com o tipo de impulso que ela transmite, ou seja, as fibras A, alfa, beta e gama, que são rápidas, conduzem estímulos de propriocepção e tato. Já as fibras mais lentas, as fibras alfa, delta e C, conduzem estímulos dolorosos. Além disso, existem 2 tipos de estímulos dolorosos. Um em alfinetada, que é rápido, conduzido pelas fibras alfa A delta, e outro em queimação, transmitido pelas fibras C mais lentas. As fibras A delta também conduzem estímulos táteis e térmicos intensos de calor e frio. E as fibras C também conduzem estímulos químicos de coceira e térmicos de calor e de frio. Então, essa tabela aí vai mostrar para a gente os tipos de fibras nervosas periféricas, se elas são mielinizadas ou não, qual que é o diâmetro dela, a velocidade de condução dela, a função aí dessa fibra, desse tipo de fibra nervosa e a sensibilidade à lidocaína. Então, as fibras A-alfa e A-beta são mielinizadas com diâmetro de 6 a 22 micrômetros, tem uma velocidade de condução aí de 10 a 85 metros por segundo e tem função motora e de propriocepção, de pressão, toque e posição. E tem uma sensibilidade pequena aí à lidocaína. Por outro lado, as fibras A-gama são mielinizadas também, tem um diâmetro menor, de 3 a 6 micrômetros, velocidade de condução de 15 a 30 metros por segundo e tem função aí de controlar o tônus muscular e tem uma sensibilidade alta à lidocaína. Da mesma forma aí que as fibras alfa-delta, que também são mielinizadas, têm um diâmetro ainda menor, de 1 a 4 micrômetros, uma velocidade de condução aí de 5 a 25 metros por segundo e está relacionado aí, à primeira dor e as variações de temperatura, também uma sensibilidade grande aí à lidocaína. As fibras B, são mielinizadas, têm um diâmetro inferior aí a 3 micrômetros, possui uma velocidade de condução aí de 3 a 15 metros por segundo, possui função vasomotora,
Sudomotora e pilomotora, né, visceromotora também, tem uma sensibilidade grande também à lidocaína. E as fibras C, né, nós temos aí a fibra C simpática e a fibra C da raiz dorsal. Ambas não são mielinizadas, né, tem um diâmetro bem pequeno aí, a fibra C simpática com um diâmetro de 0,3 a 1,3 micrômetros e a fibra C da raiz dorsal com diâmetro de 0,4 a 1,2 micrômetros, tendo aí velocidade de condução também bem baixa, né? Cerca de 0,7 a 1,3 metros por segundo aí da simpática e a fibra C da raiz dorsal 0,1 a 2 metros por segundo. A fibra C simpática tem função motora, visceromotora, sudomotora e pilomotora. Tem uma sensibilidade baixa também à lidocaína. E a fibra C da raiz dorsal tem um diâmetro aí, como eu falei, de 0,4 a 1,2, né? Velocidade de condução de 0,1 a 2 metros por segundo. Está associada aí a uma segunda dor e as variações de temperatura e também possui uma sensibilidade reduzida à lidocaína. As fibras menores aferentes da dor serão sempre bloqueadas primeiro, né? E as fibras maiores relacionadas aí ao tato e à função motora são bloqueadas depois. As fibras mielinizadas, então, também são bloqueadas primeiro aí. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre os tipos de fibras que podem ser bloqueadas aí pelos anestésicos locais e qual que será aí a sequência de bloqueio. Então, as primeiras fibras a serem bloqueadas serão fibras aí, né, terminações nervosas relacionadas à dor, frio, às sensações de calor. Depois, o tipo de fibra bloqueada será aí as fibras associadas ao tato e à pressão. E por último, né, com o aumento da dose, na medida que vai se aumentando a dose aí, eu consigo também o bloqueio da função motora. Outro fator importante aí que pode influenciar a ação dos anestésicos locais é a sua associação com vasoconstritores, né? Os anestésicos locais, então, podem ser combinados com vasoconstritores, como epinefrina e norepinefrina, né? E esses vasoconstritores, eles preservam a ação dos anestésicos locais, pois se contrapõem aí à vasodilatação por eles induzida, impedindo rápida distribuição a sítios diferentes da intervenção anestésica. Ainda, eles são úteis na redução da quantidade de anestésico local necessária para a obtenção de adequado bloqueio de dor, e com o uso do vasoconstritor, pode-se empregar até 50% menos da dose de anestésico local, né? O que também contribui para a menor frequência de efeitos adversos. Além disso, os vasoconstritores servem como agentes hemostáticos, reduzindo o sangramento transoperatório aí e tornando fácil o procedimento. E em qualquer técnica anestésica ou analgésica utilizada, a combinação de anestésico local e vasoconstritor ela é sempre opcional. Então, ele promove menor absorção sistêmica, menor toxicidade e maior tempo de ação aí dos anestésicos locais, né? E aí, nós podemos encontrar aí anestésicos associados, por exemplo, com a adrenalina, noradrenalina, né? Então, nós temos aí a lidocaína com a adrenalina e o nome comercial aí é o alfacaíne. A lidocaína com a noradrenalina, nós temos a xilocaína, o xilestezim. A lidocaína com fenilefrina, nós podemos encontrar aí a biocaína e o novocol, né? A lidocaína sem vasoconstritor, a gente tem a xilocaína e o xilestezim. A prilocaína, associada aí à felipressina, né? Nós temos o citaneste, citocaína e o biopressin. A mepivacaína com adrenalina ou noradrenalina, nós vamos ter aí, por exemplo, o mepiadre, o mepinor, o mepivalem, né? A mepivacaína sem vasoconstritor, nós temos o mepivalem e a mepivacaína, por exemplo. A mepivacaína com levonorefrina, nós temos a carbocaína e sem vasoconstritor também nós temos aí comercialmente a carbocaína. E a bupivacaína associada com adrenalina e sem vasoconstritor, nós vamos encontrar aí no mercado a neocaína. Como já citado aí no início da aula, né, a estrutura geral das moléculas de anestésicos locais consiste em um grupo aromático, que está aí à esquerda, né? E um grupo éster ou amida, sombreado, e um grupo amina, que está aí à direita,
né? Então, a gente tem uma cadeia intermediária, que está essa parte sombreada aí de azul ou de vermelho, né? Que é essa parte que pode ser formada por uma ligação do tipo éster ou ligação do tipo amida. Ambos os anestésicos terão uma parte lipofílica e uma parte hidrofílica, né? A presença da ligação éster ou amida nas moléculas de anestésico local é importante em razão de sua suscetibilidade à hidrólise metabólica. E os compostos que possuem o éster são rapidamente inativados no plasma e nos tecidos, principalmente no fígado, por esterases inespecíficas. Já as amidas são mais estáveis e esses anestésicos, em geral, apresentam meias-vidas plasmáticas também mais longas. E aí podemos dividir os anestésicos locais nesses dois grupos. No grupo dos ésteres, nós vamos ter aí a cocaína, que está fora de uso, a procaína, que é o único desse grupo que ainda é utilizado hoje na clínica, a tetracaína e a benzocaína, que também são utilizados aí como uso tópico, né? Por outro lado, nós temos as amidas, que a gente pode citar aí dentro desse grupo a lidocaína, a prilocaína, a ripovocaína, bipovocaína e a mepivacaína. Então, dentro do grupo dos ésteres, né, nós citamos aí a cocaína, que está fora de uso, a procaína, que é o principal utilizado dentro desse grupo, e a tetracaína mais a benzocaína, que são utilizadas aí de forma tópica, né? Esses fármacos eles são facilmente hidrolisados pelas colinesterases plasmáticas e, dessa forma, a duração do seu efeito é muito curta. A procaína ela é usada aí, né, de forma parenteral, ela tem um grupo amina que aumenta a sua atividade anestésica e a tetracaína, ela é utilizada aí de forma tópica, né? E ela tem um grupo etilamina que causa o seu metabolismo lento aí, então. Por outro lado, né, as amidas aí, representada pela lidocaína, prilocaína, ripovocaína, bupivacaína e amepivacaína, têm uma ampla utilização aí e podem ser utilizadas por várias vias de administração também, né? Falando agora aí especificamente da lidocaína, né, ela pode ser utilizada aí de forma intravenosa, de 1 mg a 1,5 mg por quilo inicialmente, e de 25 a 50 mg por minuto, tendo aí mais 0,5 mg por quilo a cada 5 minutos, e as seringas podem ter de 1 a 2% de lidocaína. Elas podem ser utilizadas aí de forma subcutânea, né, também de 200 a 300 mg aplicada no deltoide, intraóssea de 1 mg por quilo de lidocaína, uma velocidade de 25 a 50 mg por minuto, endotraqueal de forma de spray aí com 2 a 3,75 mg por quilo, de forma tópica aí, né, sendo uma pomada de 2 a 5%, cerca de 15 ml de solução a cada 4 horas, uretral, né, instilar 15 ml aí nos homens ou 3,5 ml nas mulheres, de 2% de lidocaína em gel. Pode também ser utilizado como adesivo e de forma oftálmica, né, de 1,7 a 3 mg por quilo a 4% para bloqueio aí retrobulbar atrás do olho. A relação estrutura-atividade aí também pode interferir na atividade dos anestésicos locais. Aqui vamos falar um pouco sobre a potência desses anestésicos locais e sobre a latência, né? Então, as características físico-químicas, como a estrutura do anel aromático e o comprimento da cadeia de hidrocarbonetos, determinam a lipossolubilidade do anestésico local, relacionada com a sua potência. As drogas lipossolúveis penetram mais facilmente a membrana celular para exercer o seu efeito. E quanto mais potente, menor é a quantidade de droga necessária para ocasionar o mesmo efeito. Assim, por exemplo, né, a bupivacaína, que é altamente lipossolúvel, tem aí um coeficiente de partição 3.420, né, altamente lipossolúvel, é aproximadamente 4 vezes mais potente que a lidocaína, que tem aí, por exemplo, um coeficiente de lipossolubilidade 366. Isso se reflete nas preparações de drogas comercialmente disponíveis, pois como a bupivacaína é mais potente, suas apresentações são em soluções de 0,1 a 0,5%, enquanto a lidocaína é geralmente apresentada em soluções de 1 a 2%. E também nós temos aí a ropivacaína, que também é um fármaco com elevada potência, que tem um coeficiente de partição aí alto, né, extremamente lipossolúvel. Por outro lado, o pKa dos anestésicos locais determina a quantidade de droga existente na forma ionizada em um determinado pH. No pH fisiológico 7,4,
Todos os anestésicos locais apresentam sua forma ionizada em maior proporção, visto que o pH de todos os anestésicos locais é maior que 7,4, o pKa, né? Todavia, como cada droga possui um pKa diferente, a proporção da forma ionizada e não ionizada, que é a molecular, presentes no local, apresenta também variabilidade. A lidocaína, como possui um pHi de 7,9, né? E por isso, em pH fisiológico, apenas 25% da droga apresenta-se na sua forma não ionizada. A bupivacaína, que possui um pH de 8,1, né? E por isso, em pH fisiológico, haverá aí uma fração ainda menor da forma não ionizada, aproximadamente 15%. A droga deve atravessar a membrana lipídica da célula para, no meio intracelular, atuar nos canais de sódio. A porção não ionizada é quem atravessa a membrana mais facilmente que a ionizada. Dessa forma, né, a droga com maior fração não ionizada em pH fisiológico alcança seu sítio efetor de forma mais rápida. Isso explica por que a lidocaína tem menor tempo de latência que a bupivacaína e tem um início de ação aí também mais rápida quando considerada aí a bupivacaína e a ropivacaína. Em relação ao tempo de ação, né? Como a lidocaína se liga às proteínas plasmáticas aí em torno de 64%, a duração de seu efeito após a infiltração é de 60 a 120 minutos. Como a bupivacaína e a ropivacaína têm uma ligação às proteínas plasmáticas muito mais alta, né, cerca de 95 para a bupivacaína e 94 para a ropivacaína, elas também têm uma duração de efeito após a infiltração muito maior, de 240 a 480 minutos, tanto para a bupivacaína quanto para a ropivacaína. Continuando a falar aí, então da relação estrutura-atividade dos anestésicos locais, né? Eu fiz uma divisão entre os dois grandes grupos de anestésicos locais, as amidas e os ésteres, e vou discutir um pouco da interferência aí do pKa, da porcentagem de ionização em pH 7,4, do coeficiente de solubilidade, ou seja, a partição óleo em água, e a ligação à proteína plasmáticas aí de cada um desses fármacos. Lembrando que quanto maior o pKa, né? Mais fármaco na forma ionizada e menos na forma não ionizada, aí no pH 7,4. Essa forma não ionizada é a forma que atravessa as barreiras lipídicas, né? Por outro lado, o coeficiente de solubilidade, ele diz respeito ao quão lipofílico será este medicamento, e quanto maior esse coeficiente, né, de partição óleo em água, ou coeficiente de solubilidade, maior a potência deste fármaco. E ainda nós vamos discutir um pouquinho aí sobre a ligação desses fármacos às proteínas plasmáticas, e quanto mais esse fármaco está ligado à proteína plasmática, mais lenta será a ação desse fármaco, então. Então, dentro desse primeiro grupo aí das amidas, né, vamos começar a falar sobre a bupivacaína. A bupivacaína, ela tem um pH aí de 8,1, né? Uma porcentagem de ionização em pH 7,4 de 83%, ou seja, pouca quantidade dela na forma não ionizada, que é a forma que atravessa as barreiras. Tem um coeficiente de solubilidade muito alto, 3.420, é um fármaco potente, e se liga muito à proteína plasmática, 95% ligada à proteína plasmática, né? Ou seja, um tempo de duração aí longo desse medicamento. Por outro lado, temos a etidocaína no pKa 7,7, porcentagem de ionização em pH 7,4 menor, 66%, de forma que nós temos mais fármaco aí na forma não ionizada quando comparado à bupivacaína, coeficiente de solubilidade altíssimo, né? O que demonstra sua alta potência e dentro desse grupo é o fármaco mais potente, e também tem ligação à proteína plasmática aí de 94%, então tem uma ação lenta. Por outro lado, temos a lidocaína aí, né, 7,9 de pKa, porcentagem de ionização 76%, coeficiente de solubilidade aí mais baixo quando comparado aos dois aí, bupivacaína e etidocaína, mas ainda assim relativamente potente, né? E se liga pouco à proteína plasmática, uma ligação aí de 64%, ou seja, tem uma ação um pouco mais rápida quando comparado à bupivacaína e à etidocaína.
A mepivacaína, por sua vez, né, dentro desse grupo, é o que tem a maior porcentagem de ionização em pH 7,4, ou seja, tem o maior fármaco na porção não ionizada, que atravessa as barreiras aí. No entanto, tem um coeficiente de solubilidade baixo, é pouco potente, se liga também à proteína plasmática aí, 77%. A prilocaína, 7,9 de pH, porcentagem de ionização no pH 7,4 de 76, coeficiente de solubilidade aí relativamente baixo e tem uma ligação à proteína plasmática aí mediana de 55%. E a ripovocaína com pH um pKa 8,1, né, porcentagem de ionização no pH 7,4 de 83%, ou seja, pouca forma não ionizada deste fármaco, tem um coeficiente de solubilidade relativamente alto e se liga também bastante aí à proteína plasmática e tem uma ação um pouco mais demorada, né? Dentro desse grupo aí podemos citar a prilocaína, que tem a ação mais rápida aí desses medicamentos porque se liga menos aí à proteína plasmática. Dentro do grupo dos ésteres, né, podemos citar aí a cloprocaína, com pH 8,7, porcentagem de ionização 95% e coeficiente de solubilidade 810. Dentro desse grupo, quase todos os fármacos têm as mesmas características. Ó, o pH da procaína pKa 8,9, da tetracaína 8,5, a porcentagem de ionização no pH 7,4 muito parecida, clorprocaína com 95, a procaína com 97 e a tetracaína com 93. No entanto, o coeficiente de solubilidade para a tetracaína é muito mais alto quando comparado aos outros dois. Dessa forma, a gente mostra aí que a tetracaína é muito mais potente dentro desse grupo, né? E se liga também à proteína plasmática aí, 94%, ou seja, tem uma ação muito mais lenta quando comparada à procaína, por exemplo, que tem uma ação muito mais rápida aí por se ligar pouco à proteína plasmática, aí, representando 6% de ligação à proteína plasmática somente. Falando agora especificamente da duração do efeito de anestésico local, né? Nós temos aí anestésicos locais de curta duração, como a procaína, anestésicos locais de média duração, aí, como a lidocaína e a prilocaína, e anestésicos locais de longa duração, como a tetracaína, bupivacaína, ripivacaína e a etidocaína. No entanto, quando eu preciso de uma ação anestésica local, de ação rápida e duradoura, como que eu posso proceder? A gente pode fazer dessa forma, então, uma associação de medicamentos. Eu posso usar, por exemplo, a lidocaína 1% mais a tetracaína 0,2%. Os principais efeitos adversos aí dos anestésicos locais, né, devem-se principalmente ao escape desses anestésicos locais para a circulação sistêmica. E os principais efeitos adversos, então, são efeitos cardiovasculares aí, né, sobre o sistema cardiovascular, depressão do miocárdio e vasodilatação aí, levando à queda da pressão arterial, da frequência cardíaca, podendo gerar aí um colapso cardiovascular. A nível central, né, sistema nervoso central, agitação, confusão, tremores, ansiedade aí com tremor, convulsões e depressão respiratória, podendo evoluir aí para convulsões também, né? E em outros a gente pode observar aí, por exemplo, reações alérgicas. Então, reações ocasionais aí de hipersensibilidade também pode ocorrer como efeito adverso dos anestésicos locais. Quais são então os efeitos tóxicos aí dos anestésicos locais para o sistema cardiovascular? Inicialmente, podem gerar uma hipertensão e taquicardia durante a excitação do sistema nervoso central. Intermediária, diminuição do débito cardíaco e uma hipotensão moderada. E terminal, hipotensão acentuada, bradicardia sinusal, disritmias ventriculares e até um colapso circulatório aí pode acontecer como efeito tóxico aí no sistema cardiovascular. Falamos dos efeitos tóxicos aí no sistema cardiovascular, agora vamos falar dos efeitos tóxicos no sistema nervoso central. Inicialmente, podem gerar entorpecimento e tonteira, né? Além de uma dificuldade aí de focalização e um zumbido no ouvido, né?
Na fase excitatória aí, pode gerar tremor, contração muscular involuntária, contração tônico-clônica generalizada, e isso pode caracterizar aí uma convulsão. E um efeito tóxico terminal seria aí, por exemplo, a gênese de uma inconsciência e poderia gerar aí até uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, né? E os bloqueios, então, eles serão contraindicados quando o paciente se recusa a fazer o procedimento, né? Ou quando o paciente se recusa aí, a tomar uma anestesia local, quando é observada uma infecção no local da punção, quando houver aí alterações da coagulação ou dos processos de coagulação do paciente e quando é observada aí alterações anatômicas acentuadas em relação ao uso aí dos anestésicos locais. Recapitulando aí então tudo que a gente viu aí a respeito dos anestésicos locais, né? Nós chegamos ao consenso de que eles podem ser ésteres ou amidas, né? E os ésteres são rapidamente hidrolisados pelas esterases plasmáticas e tecidual, e as amidas são metabolizadas no fígado, e as meias-vidas plasmáticas em geral também são curtas, né? Cerca de 1 a 2 horas. Os efeitos adversos devem-se principalmente ao escape de anestésicos locais para a circulação sistêmica, sendo eles efeitos sobre o sistema nervoso central, de agitação, confusão, tremores, né? Ou ainda depressão respiratória e efeitos cardiovasculares, levando aí à queda da pressão arterial, depressão do miocárdio, da vasodilatação. E ainda podem ocorrer reações ocasionais aí de hipersensibilidade. Ainda, né, os anestésicos locais variam na rapidez com que penetram nos tecidos e em sua duração de ação, né? Isso varia da sua potência e da sua latência, do pKa, da sua forma ionizada e não ionizada, e a lidocaína penetra nos tecidos prontamente e é adequada para aplicação na superfície. Já a bupivacaína tem duração de ação aí particularmente longa. Então, muito obrigado pela presença de vocês na aula de hoje. O conteúdo da aula ele está disponível aí, né, nos livros do Goodman, nos capítulos 9, 10 e 11, e nos capítulos 12 e 13 aí do livro de farmacologia do Hangindale. Muito obrigado.